Olá, tudo bem? Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao nosso programa de gastronomia do Alto Tietê. Eu sou a chefe Carol Galindo e esse é o Mistura Boa. Vamos cozinhar com a gente. Programa inédito começando 2023. Nesse mês de janeiro, vocês reviram algumas receitas do ano de 2022 que o pessoal pediu pra gente. E aí, vocês estavam acompanhando elas novamente. E agora a gente tá com um programa novo, programa inédito, novas receitas, novos desafios, muita coisa boa pra gente fazer junto. E vamos lá, atendendo hoje aos pedidos do pessoal da internet. O pessoal mandou mensagem pra gente pedindo para que a gente fizesse receitas de panqueca. E aí, então, hoje a gente vai aprender a fazer panqueca. Eu vou ensinar vocês a fazerem uma panqueca americana, aquela panqueca bem gordinha, bem fofinha, que parece quase um bolinho de frigideira. Então a gente vai fazer ela com uma calda também, um caramelo salgado, que a gente fala como caramelo toffee, que é uma opção também para quem não quer usar chocolate, ou enfim, que quer aproveitar a oportunidade de fazer um caramelo salgado em casa. E frutas, sorvete, tudo que uma boa panqueca tem direito, tá? Então vamos começar pelos ingredientes da massa que a gente vai fazer, tá? São poucos ingredientes e muito simples de se resolver. O que vai determinar o sucesso da sua receita, como sempre, é a paciência e a dedicação que você vai ter na hora de fazer essa panqueca, tá? Então a gente vai precisar de ovos, de preferência um ovo desses ovos vermelhos, que tem um pouquinho mais de concentração de gordura, açúcar, sal, farinha de trigo, aproximadamente 1 xícara de farinha de trigo, leite integral, fermento em pó, aquele fermento do pacotinho, suco de meio limão para a gente saborizar, e aí já guarda as raspas da casca desse limão também, porque a gente vai precisar. E aqui manteiga derretida. Na descrição do vídeo vai ter toda a quantidade, tudo certinho para vocês também conseguirem fazer em casa, tá? Vamos começar então. A massa, a gente bate ela em 2 etapas, para a gente poder garantir aí melhor essa questão da textura dessa panqueca. Ela tem que ser uma panqueca bem macia e bem fofinha. Então, para a gente bater, primeiro a gente vai começar batendo os ovos com o açúcar, tá? A gente vai clarear esses ovos no açúcar. Então, vamos quebrar aqui os ovinhos. A gente quebra aqui sempre separado, porque pode ter uma surpresa, né? O ovo tá estragado, não tá muito legal. Então a gente quebra aí separado. E aí a gente já coloca aqui, ó, aproximadamente 2 colheres de açúcar por cima desses ovos, tá? E com um batedor de arame, que a gente conhece também como fouet, a gente vai misturar bem aqui, ó, até ele ficar mais clarinho esses ovos, tá bom? Vamos lá. Mexemos aqui, a gente vê que ele começa a ficar uma espuminha em cima dos ovos e ele muda um pouco a textura, né? Essa textura do ovo, viscosidade aqui do ovo. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai bater aqui também e misturar a manteiga
que a gente deu uma derretidinha nela, mas a gente deixou ela esfriar, tá? Vamos tomar cuidado para não jogar aqui a manteiga muito quente, porque senão vai virar ovos mexidos com açúcar aqui, tá? Acrescentamos aqui a manteiga, o suco de meio limão. Se vocês quiserem colocar aqui, gente, baunilha, pode colocar também uma baunilha, vai ficar a seu gosto. Um suco de tangerina, tá? A ideia aqui desse suco é ele saborizar, então ele trazer um saborzinho, um frescor para essa massa, tá bom? Vamos acrescentar aqui o leite integral. Ó. E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar uma peneira e eu vou peneirar aqui os ingredientes secos por cima dessa massa, tá? Então aqui eu vou colocar uma xícara de farinha de trigo na peneira, o fermento, aproximadamente 1 colher, é ele que vai fazer com que essa massa cresça e fique bem fofinha, e o sal, para também dar um contraste, uma levantada de sabor da nossa receita, tá? Então, ó, peneiro aqui e mexo, incorporo na receita. Vamos peneirando aqui aos poucos, tá? Porque a ideia de passar pela peneira é que ele solte essa farinha, que às vezes está no pacote, está empedrado, tem alguma pedrinha de açúcar também, ou sal. Então é muito importante quando você quer fazer uma massa leve, uma massa fofa, que a gente passe os secos pela peneira, assim, ó como ela cai soltinha, tá vendo? E aí a gente vai fazendo aos poucos e misturando para trazer leveza para nossa produção, tá? Para nossa receita. Ó. Neste momento, se vocês quiserem mexer com uma espátula ou uma colher, pode mexer também, tá? Mas eu prefiro já continuar com o fouet, gente. Já tava com ele, então vamos lá, ó. Peneirei todo aqui. E aí agora a gente vai terminar de incorporar na nossa receita, certo? E vamos deixar ela descansando uns 10 minutinhos antes de começar a grelhar aqui as nossas massinhas, as nossas panquecas, tá bom? Então, a gente vai para o intervalo e já volta para a gente continuar com a nossa panqueca americana para vocês. Rapidinho. Sabe por que o restaurante Pague Pouco se tornou um sucesso total e absoluto aqui na nossa cidade? Porque eles têm a melhor comida e sabe o que é melhor? Com preço justo, e conquistou tantos clientes, pois todos os temperos usados são naturais e feitos pela renomada chefe Carol Galindo. Entre as 60 opções de pratos quentes e frios, todo dia você encontra costela no bafo, contra filé na chapa, cupim na manteiga e tainha assada. Até o suco de laranja deles é especial, 100% natural e sem contato manual. Ah, sabe o que eu esqueci de falar? Na semana que antecede Natal e Ano Novo, um cardápio todo especial para você trazer a sua família. E aí, te convenci que o restaurante Pague Pouco é o melhor de toda a região? São 25 anos de sucesso, então venha você também conhecer essas delícias. Você já ouviu falar no açaí fruta brasileira?
Pois é, agora ele está com novos sabores e vai agradar a todos os paladares, principalmente o da criançada. O primeiro é o gelato de chiclete, aquele tutti-frutti irresistível com gostinho de verão. O segundo tem gostinho de infância, o gelato de algodão doce, parece que desmancha na boca. Agora, se você ficar na dúvida, que tal juntar o algodão doce com chiclete? Aí sim você vai ter o gelato de unicórnio, nosso terceiro sabor. Uma combinação perfeita. E por último, aquele sabor unânime que todo mundo gosta, creme de baunilha, leve, saboroso e vai bem com tudo. Ficou na dúvida, né? Que tal provar todos? Açaí Fruta Brasileira, produzido para pessoas realmente exigentes. Voltamos então, a nossa massinha já tá lá na geladeira, então a gente deixou ela descansando uns 10 minutinhos. A importância de deixar ela descansando é para que o trigo ele hidrate, ele absorva aquela gordura da manteiga que a gente colocou, os sabores se encontrem, então é muito importante a gente deixar ela descansando e na geladeira, tá? Para não mudar a questão da temperatura da massinha, a consistência, e ela ficar bem fofinha e bem gordurosa, bem macia. Vocês vão ver uma delícia de verdade essa receita dessa massinha, dessa panqueca, tá? Enquanto ela tá lá descansando, tá terminando de descansar, eu vou fazer o quê? Eu vou preparar uma calda pra gente regar nessa panqueca. Tradicionalmente falando, essa panqueca a gente vê muito aí em filmes, na televisão, enfim. O pessoal come com mel, geleia de frutas, também dá, tá? Mas aí eu quis trazer um grau de dificuldade um pouco maior, porque eu sei que vocês já estão preparados para fazer um caramelo salgado, um caramelo toffee. Então vamos aos ingredientes que vocês vão precisar, tá? A gente vai usar açúcar refinado, então eu tenho aqui um pouco menos do que uma xícara de açúcar refinado e a mesma medida de creme de leite e uma colher de sopa de manteiga, tá? Esse caramelo toffee é um caramelo, aquele caramelo que ele fica cremoso e ele não é tão doce. Por quê? Porque a ação da gordura com o açúcar vai trazer uma sensação, vai lembrar como se ele fosse salgado. Então a gente vai nessa linha, nessa ideia aí, e para melhorar ainda a gente vai colocar flor de sal. Uma florzinha de sal nesse caramelo toffee para brincar aí com o paladar de vocês e surpreender quem comer essa panquequinha, tá bom? Então vamos lá, a gente vai ligar o fogo aqui. Se ele ligar, ligou de vez. A gente vai ligar o fogo e aí é importante que a gente tenha uma frigideira aberta, assim, né? A gente fala uma saltese, uma panela com antiaderente, pra gente controlar essa questão do caramelo. Porque caramelo é igual leite quando ferve no fogo, né? A gente tá olhando o leite, quando a gente olha pro lado ele derrama. O caramelo é a mesma coisa. A gente tá olhando ele aqui, quando a gente olha pro lado, ele queima, tá? Então a gente tem que colocar numa panela com antiaderente no fundo, tá? E aí, o que eu vou dizer para vocês? Aqui neste momento a gente não vai ficar mexendo esse açúcar, tá? Eu não sei se vocês já fizeram caramelo em casa, mas assim, é muito importante quando o açúcar tá derretendo a gente não mexer. Porque quando a gente mexe, ele pode cristalizar, dar fio, né? Porque o açúcar, ele derretendo, ele dá fio, assim, muda a textura. Então, nesse momento aqui, a gente não vai ficar mexendo esse açúcar, tá? A gente vai deixar ele derreter na panela. E aí, quando ele começar a derreter, a gente vai mexer a panela. E não ficar mexendo aqui, assim, para ele não caramelizar, não cristalizar, tá bom? Então, vamos deixar ele aqui e vamos ficar de olho. Não pode, de maneira nenhuma, tirar o olho desse caramelo, tá? Enquanto isso, a gente vai, então, assando aqui as nossas panquequinhas, fritando elas, tá? Então vou colocar aqui, ó, uma panquequeira, tapioqueira, mas pode ser numa frigideira assim também, tá? Vamos deixar ela aquecer e vou pegar lá na geladeira a nossa massinha.
Ó, mostrando pra vocês, ó, quando a gente deixa ela descansar, ela muda um pouquinho a textura, dá uma engrossadinha, tá vendo? Então esse descanso é muito importante, tá? E aí, o que que eu vou fazer? A panqueca tem uma lenda na cozinha, né? Que a primeira panqueca sempre gruda. E aí, na cozinha profissional também é a mesma coisa, tá, gente? Não é só na casa de vocês, não. Na cozinha profissional também a primeira sempre gruda. Então a gente tenta, de alguma maneira, fazer com que ela não grude. Então eu vou colocar aqui, vou pegar um papel toalha, tá? Então vamos lá, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um papelzinho de manteiga, vou passar aqui na manteiga, ó. Papelzinho manteiga não, gente, papel toalha na manteiga. E aí, ó, passo e vou dar uma untada nessa frigideira aqui onde eu vou colocar a minha panqueca, tá? E aí, ó, separo aqui do ladinho. Enquanto, olha, dá uma olhadinha. Enquanto a gente fez isso, o nosso caramelo, o nosso açúcar já começou a derreter, tá vendo? Então, o que que eu vou fazer? Nesse momento, eu vou baixar o fogo, ó. E aí eu vou mexendo aqui pra misturar, colocar esse açúcar que ainda não derreteu para baixo e o açúcar que já derreteu para cima, tá? Então vamos lá, ó. Misturei aqui, vamos na nossa panqueca. Vou pegar aqui um pouquinho de massa e vou jogar na nossa frigideira aqui, ó. Dá para fazer panqueconas grandes ou panquequinhas menorzinhas, tá? Mas, ó, a gente coloca e aí, na hora que a gente põe, a gente já vê que ela já começa a formar bolhas, né? Ela começa a formar bolhas. Então, essas bolhas, elas são características da ação do fermento que a gente colocou nessa massa. E é isso que vai deixar a nossa panquequinha bem altinha e bem fofinha, tá? Não tira o olho do caramelo. De jeito nenhum. Mexe. Até derreter todo o açúcar. Ó. Aqui. Ela já secou de um lado. Aí a gente vai e vira. Ó. Baixa o fogo dessa panquequinha também, pra gente conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? E aí, ó, aqui, agora, o que que eu vou fazer? Ó, derreteu todinho, tá vendo, ó? Então, agora, neste momento, eu vou acrescentar aqui a manteiga. Certo? E aí, o creme de leite. Deixa eu só tirar essa panquequinha aqui, para vocês verem, ó lá. E aí a gente vai fazer a mesma coisa com as outras. Essa primeira aqui, gente, ela ficou um pouquinho mais escura, por quê? Porque a manteiga que eu coloquei lá, ela deu uma torradinha, tá? As próximas vão ficar mais clarinhas, vocês vão ver, tá? Ó lá, ó. Ó que bonito. O nosso caramelo. Deixa eu colocar aqui esse restinho do creme de leite. E aí, desliga o fogo.
E aí ele já incorporou, ó, tá vendo? Ele fica aqui, ó, um caramelo líquido, né? E depois que ele esfriar, ele não vai empedrar por conta da gordura, tá? E aí, o que eu vou fazer agora aqui? Vou colocar um pouquinho de flor de sal aqui também para o nosso caramelo ficar bem gostosinho, tá? Ó, caramelo pronto. Agora é só deixar esfriar e a gente regar as nossas panquecas com esse caramelo. Certo? Vamos lá então aqui para a panqueca. Mais um pouquinho de panqueca para vocês verem aqui. Vamos lá. Pego a concha, ó. Deixa ela cair sem ficar mexendo na frigideira para ela ficar redondinha, tá? E aí ela vai ficar bem altinha. Ó. Vocês vão ver que ela começa a secar aqui, ó. E desgrudar da frigideira. Aí a gente vem, vira e deixa ela fazer o mesmo processo do outro lado. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou continuar fazendo as panquecas aqui, que vocês viram que tem bastante massa, dá pra fazer bastante panqueca. Vou continuar fazendo as panquecas, esperar esse caramelo esfriar e a gente já volta para montar aí um pratão de panqueca e provar essa delícia de panqueca americana. Rapidinho a gente já vem. Temperos, molhos, condimentos, tapioca, amendoim. Com certeza você já deve ter provado algum desses produtos. E todos têm a mesma origem, Oishi. Uma fábrica com mais de 10 anos no mercado, que usa a tecnologia e o amor pelo que faz para trazer os produtos mais saborosos e fresquinhos para sua mesa. Com sede em Mogi das Cruzes, a Oishi tem um padrão de qualidade muito rigoroso. Nossos profissionais acompanham todos os processos, verificam o produto e os setores são bem higienizados para garantir sempre o melhor produto artesanal. Para dar mais sabor e saúde para a sua vida, já sabe, escolha produtos Oishi. O seu espaço para eventos, festas, hospedagem e ecoturismo é o Cantos da Mata. Ele fica em Mogi das Cruzes, mas a sua localização está repleta de natureza, canto dos pássaros, comida boa e tudo que você precisa para ficar em contato com a natureza. E nada melhor do que viver essa experiência se hospedando aqui, não é mesmo? Eu estou aqui em um dos 8 apartamentos aqui do prédio principal, super espaçosos, que acomodam de 2 até 4 pessoas. Mas o Cantos da Mata tem outros tipos de hospedagem também, para você que quer ter mais contato com a natureza. O Cantos da Mata também tem 6 eco-suítes, suítes em containers para 2 pessoas cada. Além disso, se você quer uma experiência de acampamento, tem 2 cabanas flutuantes para 2 pessoas cada e também 4 cabanas na mata, olha que legal, que acomodam de 1 até 3 pessoas. Tá esperando o quê para vir conhecer o Cantos da Mata? Acesse os telefones ou as redes sociais que estão aparecendo aí para você e venha desfrutar dessa maravilha e toda a infraestrutura que o Cantos da Mata pode te oferecer. Hoje estamos na Senche, uma empresa que conquistou o coração não só dos suzanenses, como de todo o estado de São Paulo. E tudo começou fazendo alguns testes com poucas máquinas e poucos recursos, até que em 16 de agosto de 2013 foi criada por Fernando Brandão uma linha de produção de cookies,
Com o passar do tempo, a empresa evoluiu, criou vários outros produtos nipônicos e para você conhecer com detalhes todo o trabalho, a gente vai te mostrar diretamente do coração da Senshi, onde tudo é feito. Vamos para a fábrica. E já na fábrica da Senshi, eu quero te mostrar a variedade de produtos, como gyoza, takuan, sunomono e shiromochi, que inclusive é o destaque de hoje. Você conhece esse famoso bolinho da cultura japonesa? O shiromochi simboliza união, porque o bolinho da sorte, ele é feito de grãos de arroz que quando ficam juntos, vira um só. Gostou? Então você pode adquirir os produtos da Senshi nos melhores estabelecimentos do estado de São Paulo. Voltamos e olha como que ficou as panquequinhas. Lembra que eu falei que aquela primeira ficou mais escurinha por conta da manteiga, né? A manteiga que a gente colocou para untar a frigideira, ela pegou muita temperatura e deu uma queimadinha. Por isso que fazer duas coisas ao mesmo tempo tem que ter prática e habilidade, porque senão dá errado. E aí, ó, tá vendo como ela fica? Ó? Ela fica mais clarinha assim, mas é importante que ela fique dourada, tá, gente? Por quê? Lembra que ela é uma massa densa, diferente daquela panqueca que é crepe fininha, que a gente come geralmente, na maioria das vezes com recheio de frango, recheio de palmito, enfim. Essa daqui, ela tem mais massa, então precisa dar tempo para chegar calor no meio e ela não ficar crua no meio, tá? Então ela tem que ficar macia, fofinha, né? Ela tem bastante gordura na massa também, vocês viram que vai a manteiga, então é importante que ela fique douradinha para se certificar de que não vai ficar crua, tá? E aí, agora a gente vai montar, né? Montar um prato bem bonito pra gente provar. Então, vou colocar aqui, ó. Eu já tenho o meu caramelo, que a gente fez e já esfriou, tá? Então, vocês vão ver que ele não endurece, ó. Inclusive, eu esfriei ele na geladeira, tá? E ó, ele não endurece. Por quê? Também por conta da gordura. Mas não fiquem preocupados, tá? Porque gordura faz bem com a pele, faz bem com o cabelo, principalmente manteiga, né? Então, não fiquem preocupados, tá? Vamos colocar também umas frutinhas para decorar. Peguei umas florzinhas ali aqui no Cantos da Mata. Tem muita plantação, então peguei umas florzinhas comestíveis também. E para ficar melhor ainda, a gente vai finalizar com um gelato do açaí fruta brasileira. Esse sabor aqui que é sensacional, que é de chocolate belga, tá? Então a gente vai colocar também e vai comer quente, macio, caramelo salgado para também brincar aí com as nossas papilas gustativas e o geladinho do sorvete cremoso vai ficar bem bom, tá? Vamos lá então, vamos montar aqui. Vou pegar umas panquequinhas, vamos fazer tipo uma torre, né? De panqueca. Nesse meio aqui, a gente já pode ir colocando um pouquinho do caramelo salgado, tá? Aqui caiu muito. Vamos colocando aqui, ó. Um pouquinho do caramelo. E aí, colocamos mais panquecas. Acho que já tá bom essa torre, né, gente? Já tá bem altinha. Olha lá. Colocamos aí mais. Deixa eu guardar essas outras. Vamos colocar aqui então mais um pouquinho de caramelo toffee. Esse caramelo salgado.
Aqui nesse momento que vocês podem colocar mel, se vocês quiserem, melado, tá? Mas o cheiro desse caramelo é bem gostoso. Aqui, caramelo. Certo? Vamos colocar o sorvete, o gelato. Ele já vai começar a derreter, que a panqueca tá meio quentinha, né? Então... acho que tá bom, né? Ah, não, não cai. Gente... peraí, saiu. Bom, sorvete gelado em cima de coisa quente tem vida própria, então a gente tem que respeitar o caminho que ele fez ali. Ó lá, já começa a derreter. Vamos finalizar aqui com umas frutinhas. Para ficar mais saudável. Umas florzinhas, essas florzinhas aqui, gente, ó. Deixa eu pegar aqui. Essas florzinhas aqui, elas são comestíveis, elas são a florzinha desse moranguinho silvestre aqui, tá, ó. Então, a gente vai colocar não só para ficar bonito, mas também a gente consegue consumir elas, tá? Hortelã, pra gente comer junto também, dar o frescor. Muita gente faz sobremesa e coloca hortelã como se ele tivesse ali só para decorar, mas na verdade é importante ele na hora de comer, tá? Porque daí ele traz uma vida, um frescor na hora da mordida. Então é bem importante. E aí, é isso. Só pra finalizar aqui, vamos colocar uma florzinha de sal aqui, ó, nesse caramelo. Que pode ser também só o sal mesmo, tá? Para quem não encontrar com facilidade, beleza? E é isso aí, ó. Agora a nossa panqueca americana, linda, macia, suculenta e quentinha pra gente provar. Vamos provar agora para ver se ficou bom de verdade, né? Bom, então a parte mais difícil, dietas. Desculpem, mas manteiga, essa massinha, esse sorvete de chocolate belga, essas frutas, ó, vou ter que devorar. É a parte mais difícil da minha profissão. Vamos lá. Vou virar aqui. Vou cortar para vocês verem como fica bem altinho e fofinho. Ó. Como ela fica fofinha e altinha, tá vendo? Vamos pegar aqui frutinha, caramelo. Gente, é muito bom.
Vocês podem fazer ela mais saudável, mais fit, jogar uma granola, uma fruta desidratada, já ajuda aí também na questão do metabolismo, enfim. Mas se eu fosse vocês, faria assim, que vale muito a pena, viu? É muito gostoso, é muito macio e super fácil de fazer, vocês viram. São poucos ingredientes, super rápido. O mais difícil é na hora de bater ali, mas vale a pena fazer, como eu disse, primeiro açúcar, quebra o ovo, joga a manteiga, depois a farinha. Vale super a pena porque o resultado é incrível. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Espero que vocês façam. E lembrando, ó, atendendo a pedidos da turma aí que entrou no site, mandou pra gente. Então faça o mesmo. Se você quiser aprender a fazer uma receita, me manda. De repente, ela aparece aqui no próximo Mistura Boa. Então, até a próxima com mais receitas fáceis e práticas para vocês, tá bom? Beijo, tchau, tchau!